Muito boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estradas de Damasco e todos aqueles que assistirão esse vídeo, né, num outro momento, num outro dia, que com certeza receberão todas as nossas vibrações. Hoje nós vamos estudar com a nossa amiga Ana Cristina Estevão, diretamente de Curitiba, trazendo para a gente o tema equilíbrio e saúde. Olha só, em tempos de pandemia, né, como a gente está precisando falar disso. Então, que a nossa noite seja maravilhosa, que ela seja iluminada, inspirada, né, pelos nossos amigos espirituais e vamos ter uma excelente noite. Então, nós vamos agora ouvir uma canção e em seguida Maria Regina fará a nossa prece. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti.
Querido Jesus, nós te agradecemos neste momento a oportunidade de mais uma reunião que com esses irmãos queridos vamos unindo mãos, vamos acariciando corações e vamos permitindo que nossa alma nos visite, sustentando-nos de ânimo, de coragem e todos caminhando nessa estrada em busca do bem-querer, em busca do amor, em busca de, a cada dia, estarmos aptos para essa caminhada rumo a tantos outros corações que necessitam de cada um de nós. Agradeço e te peço que, além de estar visitando-nos, visite também tantos outros necessitados, angustiados, dilacerados, que eles recebam também essas vibrações, que agora nós estamos nos sentindo tão bem, que possamos compartilhar. E nesse instante, Jesus, é um pedido do meu coração, aos meus amigos espirituais, a esses amigos que estão sempre ao nosso lado, em torno de cada um. Visite cada um desses meus queridos aqui, levando assim um abraço muito carinhoso em cada um de vocês. E que a paz desse Jesus, desses mensageiros espirituais, permaneça, Senhor, hoje entre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, minha amiga, muito obrigada. Ana Cristina, minha amiga, agora é com você. Vamos botar primeiro o tema para as pessoas poderem ver, o livro que eu me baseei para poder fazer esse estudo. Tá. Pode compartilhar, Jaqueline? Sim, estou fazendo isso. Obrigada. O livro Autodescobrimento, uma busca interior de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu peguei particularmente esse tema equilíbrio e saúde, que é o item 6, para nós conversarmos sobre eles, para a gente poder cada um colocar um pouquinho do que entende desse tema na nossa visão, na nossa visão de Jesus, e também no que Joana de Ângeles nos mostra, né? Logo no início do livro, ela coloca o seguinte: a psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. É o próximo slide, Jaqueline, você pode passar, por favor? Isso. Eu vou só ler esse trecho e já vou entrar nesse daí. É só para a gente entender um pouquinho o que Joana nos mostra em relação a esse tema, que seria uma busca interior. O equilíbrio e a saúde, elas estão relacionadas, é um subitem desse livro. Mas eu acho que esse trechinho do prefácio é um trecho que a gente já mostra logo o entendimento. Porque na doutrina espírita a gente tem que ter essa visão mais ampla, né? Então, diz, o reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. Aí ele mostra só pelo lado da psicologia, que seria um lado muito pequeno para a gente poder entender a magnitude que envolve toda essa parte do sentimento, toda essa parte relacionada à saúde e ao equilíbrio. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais limitadoras e cruéis não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Então, isso ela coloca
mas ela já mostra que a psicologia espírita demonstrou que é uma existência física, né, e espiritual, que envolve todo esse sistema que nós vamos estudar agora. Então, nesse item 6, ela inicia equilíbrio e saúde. E nesse item já mostra um programa de saúde. Esses são itens que eu fui retirando aqui do livro, os tópicos, para a gente poder ter uma visão e ir estudando cada um, e aí cada um pode colocar, cada um de nós que estamos fazendo estudo, pode colocar o que acredita, o que acha, o que estudou, o que leu acerca desses tópicos, tá? Então, no programa de saúde, eu peguei aqui um trecho dizendo: as altas cargas magnéticas negativas, pelo suceder da ocorrência... As altas cargas magnéticas negativas, pelo suceder da ocorrência, desajustam os controles nervosos, gerando distonia da percepção, que faz a identificar somente o lado negativo das pessoas e coisas, com o qual sintoniza. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área de saúde, prejudicando perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. Então, já nesse início, ela já mostra, vindo de todos esses tópicos, o quanto a questão alimentar envolve e prejudica e nos mostra, né, o que o nosso organismo ele está devolvendo para a gente, né, nessa questão de preservar o corpo de álcool e de drogas. A gente sabe, nós já conhecemos o quanto essa questão abre espaço para uma sintonia que não é muito boa, né, que nos afasta um pouco do bem. Se alimentar de comidas pesadas e gordurosas, porque seria não cuidar do nosso corpo, aí quando ela coloca na parte como programa de saúde, pensar de maneira salutar, harmonizar pensamento e ação, no lar cultivar confiança e alegria. Isso aqui são tópicos que eu fui tirando de trechos do livro. No lar cultivar confiança e alegria, né? Eu repeti, usar a conversação como catalisador de ideias e boas aventuras. Banir, quando possível, críticas destrutivas, recorrer à oração e meditação. Então, aí seriam pontos em que, se a gente focar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais aquilo que nós nos alimentamos de forma visual também, porque a gente também se alimenta de forma visual, das nossas críticas também, daquilo que nós ingerimos, daquilo que está no ambiente. Nós já tivemos estudo até na casa mesmo sobre a psicosfera, quando nós colocamos isso no ambiente, né? Então, quando ela falou lá no início de um olhar reducionista, ela quis mostrar que não é só, nós não somos o nosso espírito, ele não é só do ventre para cá, né? Que nós já tivemos, nós, por sermos já reencarnacionistas, nós já tivemos vidas passadas, e isso transcende a esfera espiritual. Tudo o que nós estamos vendo e que nós estamos vivendo hoje, ela transcende aquilo que nós podemos colocar como sendo dessa existência, né?
O ser humano, como espírito, ele tem outras experiências e toda vez esse sentido que ele está vivendo hoje, o que ele coloca hoje como sentido, na verdade, isso já é um conjunto de experiências já de outras vidas. No programa da saúde, se nós formos colocar aqui, ela vê que tudo está muito relacionado à questão do pensamento, né? Porque nós somos, na verdade, como nós pensamos, o que nós pensamos, somos a energia, toda essa energia que a gente libera agora no universo está relacionado àquilo que nós pensamos e que nós vivemos, né? Porque a gente vai colocando isso na nossa vida. A nossa vida hoje é o exato jeito do que ela está hoje, é o que nós pensamos e vamos colocando. É um reflexo, é um retrato daquilo que nós pensamos, né? Nós somos energia. Nesse livro... Oi. Eu só, antes de você continuar, só te interromper rapidinho. Esses dois itens, né, que você falou agora, frisou sobre o pensamento, né? Tem 2 itens ali que fala pensar de maneira salutar e harmonizar pensamento e ação. Então, quando a gente consegue exercitar, né, esse primeiro item, que é o pensar de maneira salutar, o segundo vai ser de grande sucesso, né? Quando a gente consegue pensar coisas boas, as ações serão boas, né? Mas eu falando por mim mesma, né, eu vejo que ainda o meu patamar ainda está bem difícil, vamos dizer assim, porque a gente ainda pensa mal, né? Então, mas já não consegue, já não age conforme pensa. Isso eu acho que é um progresso, né? Claro, a gente ainda tem muito que caminhar, mas reconheço hoje que o pensamento não é o tempo todo salutar, né? Ainda está ruim. Então, o segundo, que é harmonizar pensamento e ação, é um progresso, né? Então, pensa bem, vai cometer ações boas, né? E se está pensando mal, mas já não está agindo conforme pensa, né? Fica só ali, não, mas eu não vou fazer isso e tudo. Eu acho que é um progresso, mas é um exercício mesmo. Isso, obrigada, Jaqueline. Na verdade, esse exercício é diário, né? Eu acho que a todo instante nós temos que estar exercitando isso, né? Porque quando você já se incomoda em ter pensado alguma coisa que não foi muito legal, e quando você já consegue até interromper quando você vai falar de alguém, e naquele momento ali você... Não, peraí. E até muda a sua conversa, o que você estava pensando, e não leva mais aquele pensamento que não é muito... bacana, né? À frente, eu acho que nesse momento aí você já está promovendo um exercício, sabe, de grande valia para o seu espiritual, para o seu físico, para toda a psicosfera. Então, porque você está naquele momento ali controlando, ou até eu nesse estudo, e esse livro, olha, esse livro já está comigo desde a última feira espírita que teve na Praça de Mesquita. E eu trouxe, eu falei, eu vou ler, vou parar para eu ler, porque às vezes não é só uma leitura que você tem que dar, você tem que, aquele momento que você está se propondo a ler, eu acho que você tem que estar aberto para poder receber aquela informação, porque senão aquela leitura passa e você não consegue assimilar. E hoje eu já consigo ver com olhos diferentes do que naquele momento que eu comprei o livro. Então, hoje eu já paro e aí você vai pesquisar com psicólogos, com pessoas que são voltadas para essa área, e você consegue enxergar que aquele psicólogo, aquela pessoa que estudou a parte da ciência, mas que tem uma visão espírita, ela é muito mais abrangente. E aí você consegue entender o que Joana está falando, porque você pega uma parte da ciência e você pega uma parte espiritual. E aí você vai entendendo que toda essa parte de conhecer
o que você é hoje, de entender quem você é hoje, isso está muito relacionado também à sua bagagem espiritual, aquilo que você já traz, né, e que vai se desenvolvendo ao longo da tua vida, e onde, através do seu livre-arbítrio, você vai exercitando de uma forma positiva, ou você vai dificultando a sua evolução, vamos colocar assim, não vou nem colocar como forma negativa, mas você vai dificultando a sua evolução. E a Joana coloca que, como nós somos energia, né, que nós liberamos essa energia para o universo, eu não coloquei essa questão como uma pergunta para ser elaborada, mas eu acredito que todos nós podemos, nesse momento, dizer que eu estou liberando para o universo hoje? Qual é a energia que eu estou liberando hoje? Quando eu coloquei no tema que eu fui logo no tema de equilíbrio e saúde, não só porque a gente está vivendo um momento de... Não vou falar de desequilíbrio, não. A gente está vendo pessoas que precisam ser mais apoiadas na questão do equilíbrio. A saúde, de um modo geral, sim, tem diversas pendências que nós ainda temos, mas nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, que a gente está vivendo esse momento, porque esse momento é um momento em que nós pedimos para passar para viver isso, né? Nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos para viver, para podermos evoluir. A Tereza quer falar? Boa noite a todos. O desequilíbrio, né, ele pode ser de ordem externa e de ordem interna. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para todos nós, para que possamos manter a nossa saúde espiritual e física. Eu falei espiritual primeiro porque nós somos espíritos encarnados. E como espíritos encarnados, tudo acontece no espírito, para refletir no corpo físico, né? E nós somos ligados, células a célula, ao espírito, né? E quando perdemos esse equilíbrio, nós adoecemos. E esses tipos de doenças que nós adquirimos são exatamente o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? E com o nosso pensamento. O que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos pensando? Você mesmo perguntou, o que é que nós estamos lançando, né, para o universo a nível de pensamento, né? Nós somos diariamente instigados, né? Instigados a fazermos mau uso dos nossos pensamentos, da nossa palavra, pela questão da política, pela questão da conversa do dia a dia. Mas só que a gente tem que mudar essa perspectiva. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que aumentar a nossa vigilância, nós temos que recorrer à oração e à meditação, como está colocado ali no programa de saúde, para que a gente lance para o universo coisas melhores do que a maioria da humanidade está lançando nesse momento. E a gente se coloca no lugar também desse povo, né? Desse todo, porque a gente está no planeta e a gente está no processo de evolução. E a gente está aos troncos e barrancos querendo ser melhor do que ontem, né? Mas nós estamos no caminho, nós estamos na busca e nós estamos nas tentativas. Tenho dito. Obrigada, Tereza. Alguém mais pode colaborar com
com essa pergunta. Nós somos energia, mas o que você está liberando para o universo? Hoje, né, nós temos na vida da gente, a gente questiona uma série de coisas, mas a nossa vida hoje, ela está exatamente do jeito que está, porque ela é o retrato, é o reflexo daquilo que nós pensamos. Se nós somos energia e sabemos que nós podemos, pela oração, por cuidados, pela empatia que hoje a gente precisa exercitar, sabendo que nós temos em cada um de nós uma energia além de Jesus, que está conosco, e Deus que está controlando tudo, porque nada está jogado ao... mas as coisas parecem que estão perdidas. Não, não estão jogadas no vento. Nós estamos vivendo hoje aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Mas isso não significa que eu não possa colaborar para essa mudança. Essa mudança não tem que acontecer só comigo, né? Eu não tenho... Primeiro, eu vou fazer essa mudança interior, mas ela não tem que acontecer só comigo. A partir do momento em que eu procuro seguir, né? Aí deu como se fosse não é uma receita, mas que se você começar a seguir alguns itens desse que você está vendo, você já começa a ter comportamentos diferentes. Pensando hoje, eu incluiria até nessa lista o simples, e não é tão simples, que é o uso da máscara. Porque hoje o uso de uma máscara significa amor ao próximo também, para aqueles que precisam sair, né? Para aqueles que precisam ter o cuidado consigo e com os outros, com todos os nossos irmãos que estão nessa mesma psicosfera, que eles estão dentro desse mesmo ciclo que nós estamos vivendo. O autodescobrimento, que é o item central desse livro, ele fala sobre colocar um auto-renascimento, porque é como se você renascesse a cada momento em que você se encontra mudando aquilo que você já tinha colocado como isso eu não consigo fazer, ou eu não consigo mudar, ou não dá para ser diferente. Sempre dá. Porque se nós temos uma centelha, né, divina de Jesus conosco, significa que nós temos amor, nós temos caridade, nós temos luz, nós temos energia, e podemos sim, né? Nós somos, hoje, e aí eu até me incluo, como diz a minha amiga Tereza, que quando eu falo, o primeiro a ouvir sou eu, a questão da impaciência. Eu sempre agi, vamos colocar aqui, eu agia sempre com a impaciência de querer resolver tudo para ontem, como se o tempo acabasse, como se o tempo fosse limitado, como se eu não pudesse perder tempo. E aí, quando você coloca isso na sua vida, como você age somente desta forma, você se torna uma pessoa intolerante, porque se você não pode perder tempo, como que eu vou entender aquele irmão que está agindo de forma diferente do que eu penso? E aí eu começo a agir de forma intolerante com as outras pessoas. Nós ficamos tão envolvidos com o que as práticas do dia a dia, né, da vida, e não silenciamos para entender o que nós precisamos, o que naquele momento é primordial para que eu consiga viver em paz, em plenitude, viver bem, ter um programa saudável de saúde, porque uma pessoa que vive na correria, na intolerância, ela acaba não tendo pessoas que emanam uma psicosfera
pôr ao lado dela. Ela acaba atraindo coisas e pessoas que pensam de uma forma mais pessimista, de uma forma mais destrutiva, e uma competição, uma vida em que hoje a gente vê que o caminho não é esse. Mas eu precisei, naquele momento, vamos botar assim, parar para refletir sobre isso. E essa música que eu botei, que eu pedi inicialmente, essa música era uma música que sempre me tocou no momento em que eu vivia. Eu era católica, né? Não praticante, mas eu era católica, ia à igreja, e essa música sempre me tocou. Porque o que está em mim eu preciso mudar? O que eu estou fazendo que eu preciso mudar? Mas eu nunca entendi que era o descobrimento. Eu precisava me descobrir, eu precisava ser mais pacífica, mais mansa. E aí eu vim entender isso nos nossos estudos, nas nossas leituras e através do Espiritismo. Quem é a Tereza que vai falar agora? Esse programa de saúde que está na tela, Joana inteligentemente começa, né, por coisas que diz respeito ao nosso externo, né? Que é preservar o corpo do álcool e de outras drogas, não se alimentar de comidas pesadas e gordurosas. Depois ela vem complicando a nossa vida, porque ela vem falando sobre as questões morais, né? Harmonizar pensamento, ação, por aí vai. Quando ela chega em banir quanto possível críticas, deixa eu ver aqui se eu vejo outro nome, críticas destrutivas, né? Quando ela chega nisso aí eu lembro que isso aí é uma pedra no sapato da gente, né? Porque olhar a palha no olho do outro e não perceber a trave que está no nosso, né? É muito fácil, né? E faltar com a indulgência com as pessoas, né? É o que nós costumamos faltar. Não somos severos conosco, né? E faltamos com a indulgência com o próximo. E hoje eu tive um exemplo, né? Muito na carne, como se diz. Hoje de manhã estava conversando com uma amiga pelo WhatsApp, e uma amiga que eu tenho intimidade para falar muita coisa. E ela estava muito preocupada com a situação do Brasil, perguntando como era que ia ser. Ela é simpatizante da doutrina espírita, e o que a doutrina falava, e a gente foi conversando alguma coisa. Só que no final, né, em que eu estava conversando, já finalizando, eu coloquei uma coisa, né, e até me antecipei dizendo, sem milindres e sem querer ofender, né, eu falei lá o que eu queria. E realmente eu ofendi essa pessoa, essa minha amiga. Ela se sentiu ofendida, né, porque eu toquei na cicatriz. E a intenção não era magoá-la, mas era tentar mostrar a ela que só quando corta na carne é que a gente tem uma visão do próximo. Muitas vezes é quando chega a esse nível. E aí ela comentou que tinha ficado triste comigo por conta disso e que eu não precisava julgá-la e tal. E passou o dia, eu fui me intertir com as coisas do dia a dia. Quando eu fui fazer o evangelho, agora à noite, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o mal-estar que eu provoquei a essa minha amiga. E aí orei, quase que eu só não parei de orar e fui
até ela para estar com ela, pedir desculpa e depois voltar a orar, porque nós estamos distantes. Mas eu roguei, fiz as minhas preces, e depois que eu concluí, né, eu entrei em contato com ela de novo e não pedi desculpas, pedi perdão pelo que eu tinha feito, porque realmente aquilo ali mexeu com o meu pensamento, com a minha consciência, né? E aí, eu não estou contando aqui para me tornar melhor do que as pessoas, do que as outras pessoas, mas no sentido de dizer que hoje a gente está um pouco melhor do que a gente foi ontem. E isso é que é legal, é isso o que a doutrina faz com a gente, é essa transformação, é nos tornar melhor um pouco do que ontem. E aí nisso a gente vai lançando para o universo coisas melhores e vai deixando essas críticas, né, essas ofensas, né, a gente vai absorvendo antes de jogar para o universo. Foi essa a minha experiência do dia de hoje. Obrigada aí. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, Teresa. É um aprendizado realmente diário e também nós temos que, sim, de ficarmos felizes quando a gente reconhece esse momento, que esse momento foi de uma coisa que doeu um pouquinho na gente, que foi na nossa consciência e a gente consegue reverter, né? Eu acho que isso é o mais importante, esse aprendizado já mostra isso. A Patrícia quer falar alguma coisa? É a Paula. É a Paula? Boa noite a todo mundo. Olha, desde o início que eu comecei a ler isso, eu fiquei me segurando para falar, porque hoje aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu vejo nisso aí tudo nós trabalharmos a aceitação, né? A aceitação das coisas que nós temos que passar por elas, porque vai trazer todos esses pensamentos bons, nós vamos nos alimentar e conseguir levar a situação. Mas hoje, eu tinha marcado um compromisso com uma pessoa que ia tirar umas fotos com meus produtos e os dela, e eu fui ver se ia ser à tarde, fui lá onde ela trabalha aqui na minha rua, e ela trabalha com costura, né? E eu não sou, curioso que eu não sou de sentar, parar muito tempo, não. Sempre passo, oi, tchau, não sei o quê. Mas cheguei lá, comecei a conversar com ela como é que a gente ia fazer. E uma outra moça ia nos ajudar, mas não foi porque tinha uma consulta e foi meio uma confusãozinha assim que não deu certo hoje. E aí eu, conversando com ela, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, poxa, eu estou passando uma situação difícil, eu estou com a minha mãe, eu fico presa, tem horas que eu fico meio estressada. Que cansa, né? Porque você tomar conta de uma pessoa de 92 anos tem horas que cansa, fisicamente, esgota e tudo mais. E aí, nessa conversa, a moça que ia nos ajudar começou a falar da filha dela doente, que ela tinha um filho doente. E aí eu falei assim, mas teu filho é doente, o que ele tem? Ela falou assim, 1 não, 3. Eu falei assim, os 3, o que eles têm? Olha... Deus me mostrou assim, que quando nós pensamos que o nosso problema é grande, existe um muito pior do que o nosso. Essa menina ela teve 3 filhos. O primeiro nasceu autista. O segundo com paralisia cerebral. E o terceiro com microencefalia. Esse veio a óbito. Já maiorzinho, mas veio a óbito. E os 2 primeiros, ela tem 40 e poucos anos, tu imagina, 3 filhos, ela luta com eles desde pequeno para a escola, levava um lá para o centro do Rio, para a instituição, para tratamento. E quando ela pensou que estava tratando um que só um tinha problema, ela descobriu que o outro também tinha. Então, aí eu fiquei assim, parada, e cheguei até a ficar calada, né? A gente foi conversando, eu falei assim, nossa, você é uma guerreira. Tá. Aí chegou uma outra cliente para pegar um vestido e a outra falando da filha também doente, que usa fralda. Olha, eu nem perguntei o que essa tinha.
Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Sérgio, nunca mais eu vou continuar. Eu falei assim, eu estou rindo, mas é triste, né? Porque eu assim, nós temos que trabalhar a aceitação, porque quando nós pensamos que o nosso problema é grande, se nós olharmos o do outro, né, a situação às vezes é muito pior. Parece que Deus mandou aquelas duas pessoas naquela hora para mim. Eu nunca paro ali. E aconteceu isso. E eu fiquei assim, agora eu estou vendo harmonizar pensamento e ação, pensar de maneira salutar. Nós temos que cultivar sempre tudo isso, e aceitação. Né? Porque, por maior problema que nós tenhamos, quando nós também damos abertura, Deus mostra de alguma forma, olha, você está falando, olha o problema dessas pessoas aqui, olha essa situação aqui. Você imagina uma pessoa com 40 e poucos anos, com 3 filhos deficientes, 3. Hoje, os meninos, você olha para os 2 mais velhos, tirando o que faleceu, o que veio a óbito, você não diz que eles são, porque ela correu, ela tratou, levou para a escola e tudo mais. Mas a luta dessa mulher, o que é a luta dessa mulher diante da minha? É claro que não tem como comparar, mas né, Deus está sempre nos mostrando caminhos que nós temos que seguir. Nós não seguimos porque nós somos teimosos. Persistimos no erro, né? E sofremos as consequências disso. Essa é a mensagem que eu tenho para a noite, porque foi uma experiência que eu vivi hoje, que eu achei muito conveniente de comentar. E uma experiência que serve para todos nós. Antes de nós reclamarmos, a gente entender, né, por que eu estou passando isso? Será que eu estou... Em que momento eu colaboro para que isso seja mais pesado ou não? Né? De que forma eu posso levar para que isso não pareça, não seja sentido como um peso? Né? E aí de imediato já veio a resposta aí para você, para dizer, olha, Maria Paula, o teu fardo não é tão pesado. Né? E a gente sempre agradecer. Eu acho que esse é o caminho aí. Tem uma outra pessoa que quer falar, Jaqueline? É a Carminha. Então tá, pode eu cheguei um bocadinho tarde, então eu perdi o comecinho, porque tive uns probleminhas aqui. Mas eu quero falar só uma coisinha em cima da fala da Tereza, porque muito legal, né, o testemunho dela, e eu fiquei pensando aqui assim, o pensamento é uma coisa danada de traiçoeira, porque se ao invés, eu não sei, eu me coloquei no lugar dela, se eu tivesse no lugar dela, conversando com essa amiga, e se eu não tivesse exteriorizado o pensamento, se eu só tivesse pensado, talvez eu tivesse mandado para o universo as minhas vibrações equivocadas, e isso não teria despertado em mim, porque eu não exteriorizei, eu não feri a pessoa. Mas olha o tamanho do mal que a gente causa só com o pensamento, né? E o pensamento fica escondidinho. A gente, às vezes, não percebe. Por que ela percebeu? Porque ela magoou a pessoa, então aquilo mexeu com ela. É isso que acontece com a gente. Às vezes, quando a gente exterioriza e magoa, aquilo faz a gente refletir. E quantas vezes a gente não exterioriza, mas joga, né, para fora esse pensamento equivocado que ajuda a prejudicar toda essa atmosfera no nosso entorno, que leva às condições que a gente está vivendo. Sabe? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, olha que Joana não falou da fala aqui, pelo menos nesse slide. Ela falou do pensamento, falou da ação, da atitude, né? Mas não falou de verbalizar o que a gente está pensando. Falei, caramba, o pensamento é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com ele. É verdade. E dentro disso, não só essa pessoa até serviu de instrumento para que a Tereza visse, né? E a própria consciência dela fez com que ela tomasse uma outra postura, mas que realmente aquilo que nós pensamos
influencia muito nessa toda essa vibração, porque olha o conjunto de pessoas hoje que tem, principalmente aqui no que a gente está vivendo nesse momento, quando você não está verbalizando, mas quantas pessoas não estão pensando e a gente está sentindo esse magnetismo pesado, ruim. Então, eu acho que hoje, a cada dia, a cada momento, a nossa função, principalmente a nossa atitude nesse momento é, sim, de oração, meditação, que é para poder tentar harmonizar e diminuir um pouco essa carga que nós estamos tendo hoje. Tem o André. Alguém mais quer? André. Boa noite a todos. É interessante, muito interessante esse tema. Que todo mundo já falou a importância do pensamento e do equilíbrio em relação à saúde também. Quando a gente pensa, literalmente, porque os fluidos espirituais é o veículo de manifestação do pensamento. Então, quando pensamos, né, nos mostramos para os espíritos que estão ao nosso redor. Então, quando desarmonizamos esse universo, ele também começa a ficar doente. Imaginemos se todos nós emitíssemos pensamentos em desequilíbrio para o universo. Dificultaria muito a espiritualidade a trabalhar e transformar isso em energia positiva para auxiliar. Então, esse exemplo, por exemplo, que a Teresa deu, foi muito interessante o que aconteceu com ela, porque naquele momento, né, ela, aspas, né, para que a gente entenda, ela achou que talvez tivesse ofendido, e talvez tenha até ofendido, a menina tenha se sentido ofendida, e aquilo a desarmonizou. E naquele primeiro momento, ela sentiu essa sensação, e esse pensamento foi para o universo, para a erraticidade. Mas o principal, né, é que ela não se permitiu se manter nesse estado de energia. A Jaqueline falou, né, dos itens do pensar. Né? Nós ainda somos bastante imperfeitos, por isso espírito de terceira classe, por isso no mundo atrasado, não conseguimos ainda se manter num movimento de pensamento, uma alta vibração, porque a todo instante somos rodeados por pessoas e irmãos que vêm no desequilíbrio. E aí a gente acaba pensando, né, naquilo que a gente gostaria, de repente, de dizer para aquela pessoa, né, de falar para aquela pessoa, não falamos. Mas a partir do momento em que a gente pensa, se abre um livro grande na espiritualidade, onde os espíritos têm acesso a essa leitura. Por isso a importância de vigiar o pensamento. Porque, conforme o Júlio colocou, semelhante atrai semelhante. Né? E me diga com quem és, né? Como é que é? Me diga quem és que eu te direi, com quem andas, né? Do nosso, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Isso, exatamente. Então, e na realidade, também é a forma do pensamento. A gente, para se manter com saúde, precisamos estar equilibrado. E aqui a gente vem dizendo, nos ensinamentos de Joana de Ângeles, conforme a Teresa disse muito bem, ela começa dizendo da parte da saúde física, né? Que você deve cuidar do seu corpo, porque ele é instrumento, na alimentação, nas bebidas, nas drogas, e depois ela puxa o principal, que é você, espírito, comandando o seu corpo, através da sua maneira de interagir com o universo, no seu pensar equilibrado. Porque aí sim, equilibrando a nossa forma e reconhecendo a aceitação também, que a Paula falou, eu vejo a aceitação. Isso também, Paula. Essa aceitação é a gente também entender que, por mais que tenhamos essa receita de bolo, né, que tenhamos, mas que ainda não somos, conforme a gente aprendeu lá no estudo do Júlio, né, a gente precisa entender que estamos caminhando e que não vamos conseguir, nessa existência, ainda ter um pensamento totalmente harmonizado. Mas poderemos permitir que esse pensamento não se mantenha em nós desequilibrado.
né? Então, o tempo todo, constantemente mudando de sintonia, né? Mudando de sintonia, mudando de sintonia. Porque é pelo esforço, né, que se reconhece o verdadeiro religioso. É o esforço, é a luta consigo mesmo, né? Lutando a cada dia para se manter harmonizado e, com isso, gerando saúde para nós. Né? E tenho dito. Ana, deixa eu só falar uma coisinha, porque eu lembrei aqui, em termos de saúde, que é o tema, né? Eu estava assistindo uma palestra da Nete Guimarães, e ela falou um negócio muito interessante. Ela disse que Kardec classificou a energia que nos liga ao espírito, né, que chamou de fluido vital, porque não existia naquela época ainda a palavra energia. Porque senão ele teria usado a palavra energia. Porque o fluido vital é nada mais, nada menos do que a energia vital. E a gente chamando de energia vital, a gente compreende muito melhor a influência disso tudo na saúde, né? Porque a gente vem dotado de uma quantidade de energia vital. Quando essa energia esgota, as células paralisam e a gente desencarna. E na medida em que a gente bombardeia, né, com pensamentos ruins, com atitudes ruins, com vibrações ruins, a gente está, sabe, deteriorando essa energia. E a gente vai adoecendo. Da mesma forma, a gente está jogando essa energia ruim para fora de nós. Quer dizer, é muito interessante, gente, é muito bacana, né, pensar nisso. Doutrina maravilhosa. Verdade. Obrigada. Realmente, a gente começa a perceber isso no nosso dia a dia, né? Mas, quando se fala em atitudes e nos esforços, eles ficam muito, o que eu percebo é que eles ficam muito no campo assim, das ideias. Eu quero viver essa situação, eu quero fazer isso. Mas a atitude para que eu realmente coloque aquilo em ação, aquele movimento para... Nesse caso da Teresa, ela teve essa atitude, né? Ela não ficou só pensando, eu acho que eu magoei alguém, mas ela foi e agiu. Então, nessa atitude, ela já mostra que pode isso aí num determinado momento a pessoa com que ela aconteceu, ela também vai sentir ou vai conversar ou vai se magoar, mas num determinado momento vai também refletir. Por que isso aconteceu? Por que será que ela falou isso para mim? E vai gerar outras reflexões que lá na frente a pessoa pode até entender, dependendo do grau em que a pessoa esteja, porque não adianta a gente querer falar para o outro e achar que ele vai entender exatamente da forma como nós colocamos, porque cada um tem um grau de entendimento pelas experiências que já viveu. Então, o que eu falo hoje para o André não vai ser entendido da mesma forma com o que eu falo hoje para a Carminha ou para a Dona Maria Regina, porque cada um tem a sua experiência e vai entender de uma forma que for mais, que couber melhor dentro do que ele já viveu. Então, eu acredito que a nossa forma de poder fazer isso uma unidade seria demonstrar assim, olha, André, eu estou te colocando esse entendimento, mas com todo o carinho que eu tenho por você, com todo amor que eu tenho, e a mesma forma falando isso até que a pessoa entenda que o que eu mostrei não foi de uma forma de criticar, foi uma forma de estar presente, de estar junto, de querer ajudar e evoluir com aquilo que eu estou falando. Mas nesse momento, né, o que a gente está deixando também é vendo até de uma forma... Vamos passar para o outro quadrinho, porque para a gente poder, que ainda são 4 tópicos. Esse outro, ele fala de transtornos comportamentais. É um outro tópico que tem neste capítulo 6, e eu também peguei só itens, que
da personalidade fragilizada e campo mental. Ele fala a fragilidade de personalidade que se desarmoniza, cedendo espaço mental e fixações negativas. Obsessivo-compulsivas, são aquelas pessoas que, algumas delas até têm alguma patologia, né? Que vai precisar, sim, de um cuidado, mas a maioria das vezes a gente começa a ver que esse vem do lado do comportamento, da forma como a pessoa, no dia a dia, ela vai gerando isso. A outro item seria dos deveres impressos da consciência. E ela fala o seguinte: é fadado à perfeição na consciência, está impresso o código de deveres que lhes estabelecem de diretrizes e comportamentos. Já no outro trecho, e um vai complementando o outro, que é o corpo físico e o ambiente familiar. E aí ele já mostra o seguinte: nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca tranquilidade. Então, o que a gente também, às vezes, enxerga é a pessoa que se veste da culpa, que se veste do papel de vítima e não assume a autorresponsabilidade pelo que ela está vivendo, né? Não coloca que a nossa vida está do jeito que está por nossa, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por isso, por termos desenvolvido também, e agora a gente está vivendo até num conjunto com outras pessoas, a gente está, quando as pessoas falam, mas nossa, por que a gente está vivendo isso? Nossa responsabilidade também, em algum momento, e aí da forma que é colocado aqui, o indivíduo, esses comportamentos, esses transtornos, é também da forma como nós agimos, quando nós não temos assumimos essa responsabilidade pelo que a gente está vivendo. E aí já vem o próximo item, que você pode passar, Jaqueline, porque um vai completando o outro. Isso daqui agora já é essa parte da... Nunca se deve esquecer que de qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos, é o trecho que eu li agora, de psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate, é uma consciência culpada que busca tranquilidade. E aí vem uma próxima, que é a teoria da esperança. E nessa teoria, até tem uma historinha, mas eu não sei se vai dar tempo para contar, mas ela fala de identificar os objetivos da vida física, e aí já coloca como sendo uma teoria da esperança, visão do corpo como indumentária transitória, confiança em si e no porvir, não valorizar pequenas ocorrências. Então, nesse trechinho aqui, já coloca assim, seria o resumo desses tópicos: a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca de autenticidade, da realização. Seja que o corpo é indumentária, sabe que o corpo é indumentária transitória e com esse conhecimento descortina o futuro, para o qual segue com firmeza. Adquire confiança em si mesmo e no porvir, passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta e o sorriso de bem-estar. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências, os insucessos aparentes e rir de si mesmo com otimismo, enfrentando os obstáculos com os estímulos que o levam a transpô-lo. Então, seria mais uma, vamos botar assim, mais uma receita, né,
da gente tentar não, porque essa palavra tentar já mostra algum obstáculo aí. Não, a gente executar aos pouquinhos essa mudança, identificar o que a gente consegue mudar, de que forma, tudo no tempo de cada um, é claro, mas sempre entendendo que o outro também merece todo o nosso amor, todo o nosso sentimento, porque ele também passa, e cada um com a sua bagagem, ele também passa por as mesmas ou maiores dificuldades, aí o exemplo que a Maria Paula nos mostrou, e que o fato da gente ficar se vitimizando não vai resolver. Aí a esperança, quando nessa imagem mostra bem de uma pessoa que já está num túnel e ela vê uma luz, e como se fosse uma esperança mesmo de você estar vendo uma nova vida, de você estar se realizando, de você estar entendendo o que aquilo significa para você. É como se você saísse de uma escuridão, né, e encontrasse uma luz que não necessariamente é uma luz de sofrimento, é uma vida que vai te fazer passar por dificuldades de acordo com o que você está pensando, de acordo com o que você está vivendo ali. Pode falar, Jaqueline. Eu achei interessante o título da página, né, desse slide, aliás, Terapia da Esperança. Quando você fala terapia, né, quando você ouve terapia, você já sabe que não é uma coisa imediata, que não é de uma hora para outra, né? É um processo. A terapia, um determinado tempo da minha vida, eu não tive paciência de fazer, porque eu queria a resposta logo, né? Então, a gente que é muito imediatista tem essa dificuldade. E aí a terapia vem dizer para a gente isso, né? Como chama, terapia da esperança. É você identificar esses pontos aí que eu achei bastante interessantes, mas que eles vão, ao longo do processo, acontecendo, né? Esses nossos momentos de estudo, a conscientização, né, vai despertando, a consciência vai despertando, vai fazendo com que a gente anime um ao outro, que a gente enxergue de uma forma que já não enxergava ontem, né? Então, essa terapia em grupo, que é o que a gente faz, é muito bacana. A gente precisa dar mais valor, né, a esses momentos, e por isso que a gente que está aqui, a maioria de nós é assíduo, né, porque sabe da importância desses nossos momentos na nossa vida, né? Então, nós temos que realmente valorizar. E aí falava lá naquele slide das conversas edificantes, né? E eu considero esse nosso momento um desses, né, que fazem com que a gente, esses momentos fazem com que a gente cresça, né? Ainda que a passos de formiga, mas que a gente avance, né? Porque ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, com as experiências que a gente vai adquirindo, que a gente vai valorizando esses momentos e melhorando. Tenho dito. Muito obrigada. Vamos agora, eu acredito que no próximo tópico, porque aí a gente já vai entrando na fase final, e é um momento, a Tereza quer falar, é um momento também que a gente pode pedir aí a colaboração dos nossos amigos para explanar, né, de alguma forma, o que achou dessa, vamos botar dessa receita, mas desse estudo, dessa forma de enxergar, de que eu tenho certeza que outros também podem colaborar e contribuir com o nosso estudo. Acho que a Tereza agora quer falar, não é isso? Eu queria falar sobre a questão quando você falou sobre o planeta, né? Ainda sobre o que é que nós estamos enviando para o planeta. E eu comecei aqui a enumerar um bocado de coisas, né? E aí eu coloquei aqui, né? O que nós estamos jogando para o nosso planeta, além dos nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos inferiores, né?
Nós estamos agindo de forma irresponsável com o planeta. Nós estamos falando o que queremos para o próximo. Nós estamos atacando a natureza sobre todas as formas. Nós estamos matando sem nenhuma culpa. Nós estamos decapitando crianças, como é o caso de Moçambique. Nós estamos vendo enriquecimento ilícito, corrupção, negacionismo, negação da dor do próximo, banalização da fome, banalização do número de mortes pelo Covid. E aí a gente pergunta, o que se espera que o planeta nos devolva, né? Diante de tudo isso que a gente está fazendo. O que ele está devolvendo é exatamente o que está acontecendo hoje com a gente. Nós estamos hoje sofrendo fortemente a lei de causa e efeito por nós provocado ao nosso universo, né, ao nosso planeta Terra. E isso está repercutindo em todos os países do mundo. Então, a nossa mudança, ela tem que acontecer desde ontem, né? É para ontem a nossa mudança. Mudança de pensamento, mudança de ação, mudança da vontade de melhorar, da vontade de entrar em prece mesmo e pedir por esse planeta, pedir pelas pessoas, muito mais pelas pessoas, porque o planeta é físico e as pessoas são espíritos, né? Para que a gente tenha, então, uma confiança melhor no porvir, né? E começar a valorizar as pequenas coisas, as pequenas ocorrências que nós deixamos de valorizar no passado longínquo ou no passado recente. Tenho dito. Obrigada, Tereza. Tem mais alguém? Então, vamos agora próximo slide, que eu acho que esse já é o último. E aí nós vamos conversar a respeito do que a gente está estudando. Bom, o último subitem, ele já fala sobre a plenitude como meta, né? Uma meta educacional, familiar, social, econômica, artística e espiritual, como um ser completo. Então, aqui no livro eu separei só um item falando sobre isso, que ele fala, em razão disso, apresenta-se-lhes metas educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas e espirituais. Esse elenco de aspirações compõe o quadro das conquistas a serem logradas mediante o desempenho lúcido de cada uma, superando os óbices que surgem como fenômenos impeditivos. E eu marquei mais um outro trechinho que fala o seguinte: as metas humanas, por isso mesmo, devem apresentar-se multifacetadas para que as realizações morais, metas relevantes, evitem a desumanização e a robotização do ser. Então, dentro desse autodescobrimento, dessa busca interior, o equilíbrio, né? O que seria o equilíbrio emocional? Ele seria a média, né, dos nossos vícios e nossas virtudes. Então, ele mostra que esse equilíbrio ele está diretamente ligado à nossa saúde, porque ele não é só a questão espiritual, mas a nossa questão física também. Aqui, essas metas, porque nós temos todo esse convívio, então elas são metas internas e metas externas.
E todas elas, aqui como o espiritual sendo a final, mas porque a gente já vem trabalhando, né, toda uma harmonização desse rol que nós temos aqui. E o autodescobrimento, ele é paulatino, mas como a Teresa falou, ele é para ontem. A gente precisa ter a atitude de começar, de entender e começar a trabalhar em relação a essa meta. Fazer aquela avaliação que até um outro livro da Joana, de Divaldo, que fala sobre você, no final do seu dia, você fazer aquela avaliação do que você fez de positivo, de negativo, em relação a essa meta aí. Você traçar essa meta e dizer, olha, hoje eu fui impaciente com um familiar, a minha questão econômica eu consegui controlar, a minha parte artística, a minha parte espiritual, eu estou me sentindo mais leve. E, para isso, ela colocou já lá atrás a questão da meditação, que ela ajuda no foco, até mesmo para você receber críticas. Quando você está mais tranquilo, mais equilibrado, você está mais aberto, sim, a receber críticas e até analisar, porque nem às vezes a gente não está enxergando aquilo que nós estamos vivendo, mas o outro que está ao nosso lado, ele consegue fazer isso. Nem sempre ele tem o mesmo carinho para colocar de uma forma que você se sinta menos, não vou colocar como menos violentada, mas como sendo menos agredida. Mas toda crítica eu vejo como construtiva à medida que você para analisar se aquilo procede, se aquilo realmente é o que você está vivendo. A meditação te ajuda a tomar decisões, porque ela te coloca, né, num nível mais equilibrado, né, acalma o coração, melhora os níveis de estresse e ajuda você a fazer uma reflexão. E essa receitinha aqui, apesar de ser de Joana de Anjos, mas foi a minha amiga Teresa que me passou, e eu anotei, essas anotações foi no dia do nosso estudo, em que ela falou, faz a meditação, começa a fazer a meditação, que você vai ver como você vai... Porque tudo eu queria para ontem, aí eu já me coloco nisso, tudo eu queria. Não, eu não posso, eu tenho que dormir pouco, porque se eu dormir muito, eu vou perder o horário para fazer isso, vai fazer aquilo, e aí, não, acalma o teu coração, para meditar. Se você começar a praticar a meditação, você vai entender o quanto isso vai ser diferente. E aí foi o momento em que eu falei, é agora que eu posso pegar o livro para começar a ler, porque agora eu estou conseguindo entender com a outra visão o que está que contém nesse autodescobrimento. E é um momento muito bom, porque você consegue enxergar em você aquela não vou te dizer aquela tranquilidade, porque eu ainda não cheguei no nível de estar assim, mas você consegue entender que as coisas vão no seu tempo, com mais calma, e elas acontecem. Então, hoje desenvolver a gratidão, eu acho que é o primeiro passo, pelo toda essa leitura que eu fiz e que eu passei, é desenvolver a gratidão por isso, por estar vivendo esse momento, por conseguir estar fazendo com vocês aqui esse estudo, um ensinando, ajudando ao outro nesse progresso, nessa evolução. Vamos tentar, sim, chegar ao melhor ponto possível. Não vai ser tudo no mesmo dia, mas a gente vai conseguir, porque nós estamos juntos, e esse apoio, essa empatia, esse carinho, esse amor, isso eu acho que é o melhor e que muita, muita, muita gente está precisando nesse momento, e que a gente precisa expandir esse sentimento para todas as pessoas que a gente puder, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso grupo,
porque estar junto, falando sobre Jesus com um grupo que entende o quanto o lado espiritual é importante, acaba sendo uma tarefa até mais fácil, porque somos amigos. Mas quando você consegue passar esse sentimento para pessoas que não têm essa mesma visão, e você começa aos pouquinhos a mostrar, olha o quanto isso te ajuda, olha o quanto isso te alimenta, olha o quanto isso te fortalece, aí sim, aí eu acho que é o ponto que é o melhor que a gente pode ter. Muito obrigado pela colaboração de todos, pela energia, pela força. Muito obrigado mesmo. Gratidão a todos vocês. Bom, nós que agradecemos, claro, né, Ana Cristina? E aí eu tenho uma coisinha para te dizer, que se você ainda não atingiu esse patamar da paciência, da tolerância, você já está enganando a gente direitinho, porque eu a considero uma pessoa super tranquila, super relax. Não, entendeu? não. Você já está buscando, assim, nas suas palavras dóceis, né, exercitar aí essa sua busca, né, pelo melhoramento. É claro, como a gente tem dito, né, é um exercício diário e é assim, aos pouquinhos, mas você é uma pessoa muito bacana e está no caminho certo, tá bom? Nós te agradecemos. Estou estudando. Obrigada. Nós te agradecemos por compartilhar. A Patrícia está botando aí, está se testando no exercício. Por compartilhar conosco esse seu estudo, né? Porque cada um de nós aí vai absorver, claro, de uma forma, mas o que a gente faz aqui, né? Essa troca nos enriquece. Muito obrigada. E então, todos nós, né, que pudemos estar aqui hoje, fomos privilegiados por esses ensinamentos e a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá? Fiquem com Deus e o nosso estudo estará lá no nosso canal da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Fiquem com Deus. O André vai fazer a prece final. Isso, eu vou colocar a música, isso, e o André vai encerrar com a prece, tá bom? Vou falar só uma coisinha? Pode Ana, falar. onde você conseguiu aquela foto de Jesus? Mas que olhar, gente! Como captaram aquele olhar profundo, meu Deus! Vocês prestaram atenção naquele olhar, daquela foto de Jesus? Depois eu te ensino, Carmen. Mas que lindo, gente! Depois eu te mando. Muito linda aquela foto. Nossa, Verdade. fiquei aqui impressionada com aquele olhar. Muito bem. Muito Esse é Jesus ali, presente, olhando. Muito bacana. Muito bom. Vamos lá, então, ouvir a canção para a gente poder continuar, né, nessa harmonia. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos
viver a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Que alegria, Jesus. Depois de uma noite dessa, com tantos ensinamentos, com tantos aprendizados, queremos te pedir, Senhor Jesus, que neste momento, ampare a todos nós, ampare a todos esses queridos irmãos, esses amigos desta casa de Damasco, espíritos irmãos, encarnados e desencarnados. Senhor, te pedimos que possamos fazer o máximo de esforço para que coloquemos pelo menos um pouco desses ensinamentos aqui aprendidos nesta noite no nosso dia a dia, para que consigamos manter o equilíbrio de nosso planeta, para que consigamos manter o equilíbrio de nosso planeta menor, que é o nosso corpo físico. Ampara, Jesus, ampara o nosso país, ampara o nosso mundo, que toda essa energia que neste momento cobre de tristeza e dor todo o nosso universo, possa com o nosso pensar, de uma forma equilibrada, de uma forma de amor, possa ajudar essa espiritualidade superior a dissipar essa energia em trevas, mas transformando em energia de luz e principalmente energia de cura a todos esses nossos irmãos que se encontram neste momento em desequilíbrio, passando por este momento de provas, de dor e de sacrifício e de expiação, não só para ele, mas para toda a sua família. E assim, Jesus, te agradecemos por podermos estarmos mais esta noite reunidos em teu santo nome, amparando e que possamos, hoje à noite, ao adormecer, poder ajudar essa falange de trabalhadores desta casa de luz num trabalho de constante melhoria de todo o planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.